Nós vamos entrar aqui no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essa ponderação veio em função do encontro ocorrido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus altas horas da noite em Jerusalém, e Humberto de Campos nos relata que ele era um doutor da lei. O que significava ser um doutor da lei? Era um homem que havia se preparado, e no judaísmo existem algumas escalas. Então imaginemos que eles estudavam nas sinagogas, nas igrejas locais. Estudavam tendo toda a noção de álgebra, da língua deles, da história deles e assim por diante. Quando eles chegavam ao derredor de 13 anos, eles tinham a festa da maioridade. Então todo jovem tinha a festa da maioridade, onde ele se apresentava normalmente no templo de Jerusalém, mesmo sendo de outras localidades, para ele mostrar, respondendo questionamentos que eram feitos, o conhecimento que ele havia adquirido na vida. Então, isto vai ocorrendo nesse processo. E um doutor da lei, ele passa a partir daí a ser escolhido ou a buscar um maior conhecimento estudando nas escolas rabínicas, o que significa que ele se aprofunda no estudo das leis mosaicas, dos profetas e mais coisas. Este homem, um doutor da lei, Nicodemos, vai até Jesus e vai dizer o seguinte a Jesus: o Senhor com certeza vem da parte de Deus, tal a quantidade de milagres que o Senhor realiza. Um homem que faz o que o Senhor faz só pode ter vindo da parte de Deus. E ele vai dizer a Jesus que ele interpreta a lei. E ele quer saber como é que ele vai conhecer o reino de Deus. Eu interpreto a lei, mas eu gostaria de entender melhor. E o Cristo pondera, antes de interpretar a lei, você deveria ter sentido aqueles textos aos quais você interpreta. Porque uma vez sentindo o texto, você vai ver que acima da lei existe um conteúdo a mais, obscuro, que ali está. E o Jesus responde a ele. Olha bem, ele veio perguntar como é que vai para ele conhecer o reino de Deus. E o Cristo responde: ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Isso foi um baque, isso foi um choque. E ele redargue a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Então, a primeira ponderação, ele não redargue no âmbito filosófico. Ele redargue entendendo que, como um homem, sendo velho, pode nascer de novo. Pode ele entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez? Ele continua questionando ao Cristo. Se o homem, o Cristo responde, não renascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. Entendamos que renascer da água, a água à época, com os estudos que não existiam, mas que se nós entendermos, a água perfaz hoje no nosso corpo, no nosso planeta, mais ou menos 75%. Então, quando nós queremos categorizar a Terra, nós poderemos categorizá-la como água, ou seja, ela é mais de 2/3. Então, quem não renascer da matéria e do Espírito não pode adentrar no reino de Deus. Então, Cristo continua a redarguir a ele, e ele pergunta, o Cristo dizendo: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis, é preciso nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer, e escutai a sua voz, mas não sabeis de onde ela vem, nem para onde ela vai. Então veja lá, o que nós temos que entender? O Cristo está nos dizendo, e é isso mesmo, reencarnação é uma lei biológica. Reencarnação é uma necessidade humana. Reencarnação, ela tem finalidades precípuas. Primeiro, ela tem a finalidade de fazer com que o nosso espírito se desmaterialize, se desanimalize. Ela tem a finalidade de tornar o nosso corpo espiritualizado. A nossa matéria vai ser intelectualizada. A nossa matéria vai progredir. Então, quando nós estamos chafurdados num corpo, nós estamos
vitimados pelo esquecimento, nós estamos com tendências, nós estamos com algumas propensões para isto ou para aquilo, mas nós não nos lembramos. Por quê? Porque o nosso passado em geral é ruim. E se nós nos lembrássemos, nós nem poderíamos conviver na nossa casa. Porque na nossa casa existem amigos e inimigos. Na nossa casa existem pessoas que não acreditam em nós e pessoas que são profundamente seguidores dos nossos postulados. Por quê? Porque o passado fala alto no presente. Nós prejudicamos a muitos desses com os quais nós nos reencontramos. Então, olha bem, o que é nascido do Espírito é Espírito. E é onde o Espírito ele pode nascer. Ele vai soprar e nós não vemos. Nós escutamos a voz, mas nós não vemos. Isso aqui foi visto de uma outra forma. Foi visto em termos biológicos, ou melhor, em termos filosóficos. Então, as religiões outras querendo interpretar isso, o que elas vão fazer? Olha lá, ocorre o mesmo com todo homem nascido do Espírito. Como pode ser isto? Como pode isto ocorrer? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Não acreditais quando falo das coisas terrenas. Como ireis acreditar quando falar das coisas do céu? Veja bem, como é que eles interpretaram essa passagem? Eles interpretaram assim: esse homem velho morre e surge um homem novo. E surge um homem novo a partir da sua crença naqueles postulados que você não conhecia. Mas não é isso que está sendo colocado aqui. Está sendo colocado que existe uma lei biológica que nos leva a voltarmos ao cenário físico, quantas vezes forem necessárias. E aí o que é interessante, que ele continua, que ele sai dali, mas eram testemunhas desse diálogo Tiago e André. Tiago, irmão de João, o único evangelista que descreve isso é João. É o único evangelista, irmão de Tiago, que estava vendo a cena. E quando ele sai, Nicodemos, aturdido, sem entender que era possível retorno ao cenário físico, sem compreender que era natural que isso ocorresse, ele era um doutor da lei e não estava apto. Um adendo, Chico Xavier nos diz o seguinte: você quer saber se a alma é da terra ou se ela veio de capela? Se ela veio de capela, ela acredita em reencarnação. Se ela veio da terra, cresceu na terra, se desenvolveu na terra, ela não tem cabeça ainda para entender a reencarnação. Não é inteligência, é maturidade emocional e espiritual. É um nó que se dá na cabeça. Muito bem. E Tiago e André, vendo a cena, perguntaram: Senhor, mas então o homem precisa ressurgir no cenário físico? Sim. Mas Senhor, mas qual é? Por que nós não somos iguais? E o Cristo vai dizer a eles: vocês não veem os erros? Vocês não veem os desacertos? Você não vê, por exemplo, que uma pessoa utiliza-se mal do corpo, ela precisa vir com a fealdade. Ela se utiliza mal do dinheiro, ela vem na dificuldade financeira e assim por diante. Então ele vai mostrar a eles, quando ele aborda, se aquele braço faz mal a você, se aquela boca faz mal a você, que você volte sem. Eles começaram a entender aquele postulado que o Cristo havia colocado. Então eles disseram assim: Senhor, mas o Senhor está nos dizendo que sempre será necessário o problema, a dificuldade, sempre será necessário que alguém prejudique alguém. Ele falou: isso é o que eu disse a Nicodemos. Ele está preso à falsa interpretação. A interpretação é a lei do amor muda o problema. Eu estou na minha casa com aquele que eu tive problema. Se hoje eu me reconcilio com ele, se hoje eu trato bem ele, se hoje nós nos entendemos, por que a dor? Por que a dificuldade? Ela não se fará necessária. A dificuldade, a dor, é um senão que nós não nos aproveitamos dos momentos e das circunstâncias que a vida nos possibilitou. Então, eles começaram a entender tudo isso. Falou: Senhor, nós precisamos falar a todos. Isso precisa ser colocado a boca pequena para que todos saibam. E o Cristo diz: você não viu um doutor da lei saindo daqui? Não entendendo? Virá o Consolador e na hora propícia ele trará essa verdade.
As mentes não estão adequadas, preparadas para tal. Então é importante que a gente entenda qual a finalidade da doutrina espírita: restabelecer aquilo que foi trazido, explicar aquilo que não pôde ser esmiuçado, porque não tínhamos elementos. Mas continuemos. Jesus questiona os seus apóstolos: que dizem os homens que eu sou? Que dizem que eu sou? Uns, Senhor, dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E outros ainda dizem que o Senhor é algum dos profetas. Olha bem, é importante a resposta? Não. É importante a pergunta. Jesus faz uma pergunta e eles respondem. O que Jesus vai complementar adiante? Pedro vai complementar, mas não é importante. O importante é que está implícita a ideia que ele seria um ser espiritual retornando ao cenário físico. Ele seria ou Jeremias ou Elias. João Batista tinha convivido com eles. E, portanto, João Batista seria um quadro de incorporação mediúnica. Então, eles tinham uma noção um pouco difícil quando tratavam de reencarnação, confundindo com ressurreição, tinham. Ressurreição, eles diziam que Lázaro ressurgiu. Lázaro estava num estado de catalepsia, de letargia. Então é uma outra situação. A pobreza de linguagem favorecia isso. João Batista é um quadro de incorporação mediúnica. E os outros quadros de prováveis reencarnações. Jesus foi Elias? Não é isso. Ele questiona Pedro: Pedro, quem dizem que eu sou? O Senhor é o Filho do Pai. Então, o Pedro anunciou uma verdade, mas com o questionamento que ele faz, ele está vendo que eles acreditavam na possibilidade do retorno ao cenário físico. Mas essa passagem aqui é interessante. Jesus vai com João, Pedro e Tiago no Monte Tabor. E no Monte Tabor, Jesus se transfigura e doa fluidos para que se materializem Moisés e Elias. No último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, é colocado que Elias voltaria antes do grande dia do Senhor. E aí eles questionam, primeiro eles querem formar ou fazer 3 tendas, porque eles estão vendo 3 criaturas, e se eles vão ficar ali em cima do monte, eles precisavam de tendas. Senhor, faremos 3 tendas. E o Cristo diz para eles se tranquilizarem. E aí, quando as figuras se desfazem, a materialização se desfaz, eles questionam: Senhor, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E aí o Cristo complementa dizendo: na verdade ele já veio e vocês não o reconheceram. Aí eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Aí eles entenderam que ele estava se relacionando Elias a João Batista. Era o mesmo tipo de vida, era o mesmo precursor, a mesma maneira de alimentar-se, a mesma maneira de ver a vida. Então João Batista ressarciu erros, sendo degolado, que ele havia cometido nas suas vidas anteriores, principalmente junto aos fenícios, aonde ele dizimou uma população toda, em nome de Jeová, que ele acreditava ser o maior. Mas o importante aqui é a ideia da reencarnação existente no Novo Testamento, mas que não pôde ser aprofundada, não pôde ser esmiuçada, em virtude do momento e da circunstância pela qual nós vivíamos naquele momento. Então nós vemos que a falta de maturidade fez com que isso demorasse 2000 anos para que o mundo ocidental estivesse preparado para isto. 2000 anos. O mundo oriental sempre acreditou em reencarnação, sempre aceitou a reencarnação. Então o que nós temos que entender é, por que nós temos que nascer de novo? Porque numa única vida eu não ganho nada. Numa única vida não dá para que eu dê um passo.
na minha trajetória espiritual. Eu preciso de várias existências para que eu vá aos poucos vencendo o homem velho, ganhando valores espirituais, ganhando valores morais, ganhando valores intelectuais e superando as minhas inferioridades. Então lembremos-nos, nós estamos diante de uma oportunidade abençoada. Aqueles que possuem inteligência, títulos, dinheiro e não ajudam e não contribuem, esses são duplamente endividados. Primeiro porque conhecem e segundo porque não realizam o que está possível à vida deles, de ser feita minorando o passado, minorando os erros e melhorando a vida de outros irmãos. Então que nós entendamos, renascer é uma necessidade até que nós estejamos em condições de ganhar tudo que o planeta nos possibilita. Até quando eu vou reencarnar na Terra? Até quando eu necessitar ganhar elementos que a Terra pode contribuir. Não é só reparar o passado, não. É ganhar o que a Terra tem a nos dar. Eu tenho toda a inteligência possível que está na Terra. Eu tenho todo o amor que está na Terra, ou que foi aqui vivenciado. Eu tenho todos os valores espirituais que aqui foram difundidos, não. Falta muito senso artístico? Claro. Então, enquanto eu não tiver, se faz necessário o meu retorno. Quando eu ganhar tudo, estou apto a adentrar no reino de Deus. E que Deus nos ampare.